Só dar um bom dia aqui para Fabiana. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos ler uma lição aqui do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E a mensagem é 229. Ajude a todos os que estão enfermos. Amanhã, talvez deseje que alguém o visite em sua enfermidade. Procure os doentes solitários, que aspiram por uma palavra de conforto e de carinho. Não apenas seus parentes e amigos, mas até os pobres conhecidos e abandonados, que não encontram um sorriso de incentivo e que estão famintos de solidariedade humana e de amor. A lição é bem curtinha, porque esse livro de mensagens, né, do Minuto de Sabedoria, acredito que a maioria deve conhecer, são mensagens curtinhas, mas muito profundas, né, muito do nosso cotidiano. E o que ela tem que nos passar é que todos nós aqui que estamos aqui no planeta Terra, cada um com sua missão, e ela nos traz que a gente deve ter essa solidariedade com todos, né? Porque somos enfermos e hoje, quando a gente consegue auxiliar o nosso irmão, desde o parente, né? Que não sejam só os parentes, mas que a gente consiga ampliar esse círculo de solidariedade, de bondade, que a gente possa auxiliar, porque primeiro que nós somos auxiliados, né? E aí a gente consegue auxiliar nossos irmãos, principalmente aqueles desconhecidos, né? Os que estão nas ruas, nos cárceres, os que precisam de uma palavra de amor, de incentivo, de auxílio material também, né? Que a gente precisa disso, mas traz essa mensagem de fraternidade mesmo. Acredito que seja isso a intenção dele nessa mensagem de hoje. Mas então vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus por mais esse dia que se inicia, por mais essa oportunidade de aprendizado, de caminhada evolutiva, que a espiritualidade amiga benfeitora possa estar presente conosco nesse momento, amparando, auxiliando, intuindo a nossa irmã Debe para proferir hoje mais um evangelho no lar, com mais uma lição, e que essa lição possa chegar a todos os corações aqui presentes, contribuindo para o nosso crescimento espiritual, e que possa, Senhor, abençoar todos os lares aqui presentes, representados, para que possamos nos fortalecer nessa doutrina tão bendita, para que possamos superar os nossos desafios no dia a dia, junto às nossas famílias, em qualquer situação que seja, Senhor. E assim, Pai, com a Tua bênção e a Tua permissão, vamos dar por iniciado esse dia abençoado do Evangelho com a nossa querida irmã Debe. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Rafinha. Obrigada, viu? Aquele coração amigo que entrou quando a gente já estava na prece, a gente deseja um bom dia, falar para todos e para todas que é uma alegria a gente estar aqui, né? Unidos nesta corrente de amor, de paz, de sustentação, porque são esses momentos que nos sustentarão durante toda a semana, gente. Quantos de nós aqui durante a semana não tem alguma situação assim que é de uma dificuldade maior, seja no campo, né, da saúde, seja no campo da harmonia interior, da nossa fé, e a gente então se lembra, né, poxa, ó, lá no Evangelho de domingo a gente estudou, a gente refletiu sobre isso, nossa, naquela live a gente refletiu, e isso aí vai nos sustentando durante toda a semana, porque conforme nos diz a espiritualidade, esse é um momento assim de desafio para muitos de nós aqui, né? Cada um sabe em que ponto que neste momento está assim desenvolvendo, buscando a força para o desafio, né? De cada um aqui. Então, cada vez mais é necessário que a gente busque esses momentos.
além desses momentos, que a gente fortaleça cada vez mais os nossos momentos de prece, dentro das nossas casas, momento de vibração, né? Porque isso vai nos fortalecendo. Isso vai abrindo aqui, ó, a nossa vibração e permitindo que aquele espírito amigo que nos assiste na nossa caminhada, ele esteja mais próximo de nós. Ele nos aconselha, ele nos intua, e aí a gente fala, nossa, mas por que eu não tive esse pensamento antes? Nossa, meu Deus, nem eu sei como é que eu estou dando conta de passar por este momento, porque a espiritualidade está próxima a você, né? Está te amparando, te assistindo. E se a gente conseguir passar por esse desafio de forma equilibrada, gente, vai ser um grande salto, né? Então é isso, é um momento assim de muito amparo da espiritualidade para todos nós, mas como diz, né, aqui mesmo no Evangelho, faça a sua parte que eu te ajudarei, né? A gente tem a parte que é da espiritualidade e tem a parte que é nossa. E a parte que é nossa, a gente precisa fazer direitinho o dever de casa, nossos momentos de prece, culto do Evangelho, a leitura edificante, né? Então, essa é uma parte que é nossa. E a nossa leitura de hoje, para a gente refletir aqui do Evangelho, que é do capítulo 17, Sede Perfeitos. Né? E a gente vai só iniciar aqui falando que o ser humano, né? Nós, como um ser integral, na visão espírita, nós somos compostos por 3 elementos essenciais: o espírito, o princípio inteligente imortal criado por Deus, o perispírito, o corpo semimaterial que serve de ligação entre o espírito e o corpo corpo físico, o instrumento de manifestação na Terra. Então, nós somos compostos desses 3 elementos. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 135, ele vai nos dizer assim: o espírito não é o corpo, mas o ser que pensa e sobrevive à morte. Portanto, cuidar do corpo é cuidar do instrumento que o espírito utiliza para o progresso material. Então, isso aqui já nos dá uma ideia que nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Tem os materialistas acham que não concebe essa questão integral como corpo, como espírito, perispírito e corpo, então só vê a questão palpável, a questão física. Então, para eles não existe a questão do espírito, né? Então tem que cuidar só do corpo. E a gente vai ver dentro dos estudos que nós fazemos que nós somos compostos desses 3 elementos, né? Imagina, se nós fôssemos só corpo físico, né? Então assim, acabou, não se concebe a imortalidade da alma, não se concebe mundo espiritual, se concebe só mundo material. Então aí a gente se perguntaria assim, né? Por que tanto esforço que a gente precisa ter aqui para a gente buscar este equilíbrio, para a gente buscar essa melhoria, para a gente buscar esse autoconhecimento, se tudo vai acabar, né? Segundo os materialistas. Se tudo vai acabar, para que isso? E aí a gente vai um pouquinho mais além, né? Deus, nosso Pai, nosso Criador, perfeição absoluta. Será que iria criar somente o corpo para depois dali não existir mais nada? Né? Não, é desconexo, né, com a criação de Deus, com esse poder criador que vibra em todo o universo. Então, é muito mais compreensível para nós que nós estamos aqui em mais uma oportunidade bendita. Essa não é a única, nós já tivemos muitas outras. Hoje, vamos pegar aqui, um nome, Joana, por exemplo. Pegar um nome aqui, Joana, que acho que não tem nenhuma Joana aqui no nosso grupo. Joana, ela não é só essa oportunidade de agora. Ela vem de muitas oportunidades, e são essas oportunidades que fez com que Joana fosse quem ela é hoje.
né? Então é isso, é um apanhado de muitas oportunidades. Às vezes a gente ouve assim, ah, meu Deus, quando eu olho para trás e que, nossa, eu já fiz tantas bobagens, eu já me... Ah, eu não gosto nem de pensar, mas a gente tem que entender, gente, que faz parte da nossa caminhada, né? Aquilo que você fez ontem, que você às vezes acha que eu não queria, que foram bobagens e tal, fez com que você também crescesse, você entendesse que precisava ter uma nova caminhada, novos pensamentos, uma nova postura, e fez com que fôssemos quem somos hoje. Então, está tudo certo, gente. Nós estamos aqui para aprender. Se nós não precisássemos desse aprendizado, a gente nem estaria aqui. A gente estaria em um planeta mais evoluído, mas nós ainda, se nós renascemos em um planeta de provas e expiações, nesse processo agora de transição, é porque estava condizente com a nossa evolução, né? Talvez onde nós estivéssemos antes, evoluiu, já passou para a regeneração, mas a gente ainda estava naquele processo, muitas vezes, de uma rebeldia que a gente não queria avançar, mas o Senhor vai nos conceder sempre oportunidades, né? Quando a gente ouve assim, olha, muitos daqui já estão sendo retirados do planeta Terra, porque o nosso planeta ele está mudando a sua vibração, e aqueles que pelo uma escolha sua, pessoal, não querem, porque ainda não entenderam, eles vão estar desencarnando e vão estar em um planeta ainda nessa condição de provas e expiações, mas irão levar para este local também muito aprendizado, né? Outros aprendizados que eles já adquiriram. O bom de tudo é a gente saber que nenhum filho de Deus ele vai ficar ao abandono. Nenhum filho de Deus vai estar desamparado. Nenhum filho de Deus. Nós teremos sempre espíritos amigos, de uma condição evolutiva muito maior que a nossa, que vai estar nos amparando e nos dando esse embasamento para a gente poder avançar, para a gente poder progredir. E isso é altamente consolador, né? Isso é a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. Se não fosse assim, ele não seria consolador, né, gente? Então, o consolo está presente na nossa doutrina. Sabermos que os nossos entes queridos, que os nossos afetos, aqueles que já voltaram para a pátria espiritual, eles não se perderam de nós. Nós continuamos ligados através do pensamento e do amor, da gratidão que nós sentimos por eles. E eles torcendo por nós. Será que a gente aqui já conseguiu entender o que é para esses espíritos quando percebe que nós vencemos um desafio, né? Que nós estamos ali nos fortalecendo naquele esforço danado dessa melhoria interior? Gente, para eles é uma alegria imensa. É uma alegria imensa, e quantas vezes nos vem visitar no nosso desdobrado corpo, exatamente ali para nos fortalecer. É aquele abraço amoroso para dizer, filho, filha, continue. Olha, isso aí, não desista, caminhe, trabalhe os ressentimentos, perdoe, porque só através do perdão você se liberta. Porque às vezes a gente acha que o perdão é para o outro, né? E não é, o perdão é para nós. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. A gente quebra aí as amarras. E quando a gente não perdoa, quando a gente fica rememorando ressentimentos, situações, a gente está ali, ó, preso, algemados. E ali não é só aquele sentimento, a gente traz para a nossa vida. É como se ficasse travado ali muitas áreas da nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa desprender. A gente precisa libertar aquilo que já não nos serve mais, gente. Né? Aquele sapato velho que já não dá mais para você, que já está apertado. Então, assim, passa para frente. Então, quando eu estou usando essa coisa aqui do sapato, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, assim, é libertar, é abrir o coração, é deixar ir. Então, Paulinha botou um ok. Maravilha, Paulinha, que bom. Aí, vou iniciar aqui a leitura. Alguém quer fazer algum comentário disso aqui? Deu para entender? Dona Vânia está meio assim, não, querendo falar,
e quer falar, e será que eu falo, será que eu não falo? Fala, dona Vânia, fala porque é importante. Não deve, está tudo ótimo, você falou muito bem. É porque eu estou aqui prestando atenção, porque a gente tem que aprender a cada minuto, né? Bonitinha, todos nós, né? Cada minuto. Então, É isso está aí. tranquilo, tudo ótimo. Então, pode seguir. Pode seguir. Ah, então tá Como bom. é que a Eliane fala? Como é que o Alexandre fala lá na quinta-feira? É muito Estou engraçado. contemplado. Estou contemplada, tá? Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui. Pessoal, o estudo é interativo, né? Nós estamos aqui aprendendo todos juntos. Então, se alguém quiser fazer um comentário, pode fazer. Se alguém quiser discordar também, pode discordar. Não tem problema nenhum, gente. Nós estamos aqui aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição moral na mortificação do corpo? Então, assim, para mim evoluir, eu tenho que maltratar este corpo, porque é material, ele vai ficar aqui. Será que eu não preciso cuidar desse corpo? Aí, o que eles vão nos dizer aqui? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo segundo as alternativas de saúde e doença. Porque, veja bem, se nós já sabemos que o nosso corpo é esse veículo para que o nosso espírito ele possa retornar em mais uma oportunidade encarnatória e aqui dar conta de toda dessa programação que foi feita no plano espiritual, então nós sabemos que nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Nós precisamos ter saúde. E muitas vezes você não tem uma saúde do seu corpo porque você não cuidou do seu corpo. Através de uma boa alimentação, através de hábitos saudáveis. E aí fala assim, não, mas é porque, às vezes a gente generaliza tudo, né? E diz assim, não, mas é porque já veio para passar por aquilo. Gente, tem questões que nós adquirimos aqui na Terra, pelo mau uso que nós fazemos do nosso tempo, por exemplo. Porque, assim, quando a gente é mais jovem, às vezes a gente acha assim, que a gente pode tudo. Ah, não vou precisar cuidar desse corpo. Não vou precisar cuidar desse corpo. Mas a gente precisa cuidar sim. Porque para a gente transitar aqui na Terra, para a gente dar conta das nossas situações, a gente precisa ter um corpo saudável. E a gente vê, gente, o quanto é difícil quando a gente lida com situações de dores a nível do corpo físico. E a gente precisa ainda assim dar conta de muita coisa. E você fala assim, meu Deus do céu, eu sei que eu preciso levantar, nossa, eu estou sentindo tanta dor, é dor na coluna, é dor nos braços, é dor nas pernas, mas ainda assim eu sei que eu preciso levantar. Ainda assim eu sei que eu preciso fazer essa tarefa. É fácil? Quem lida aqui com algum tipo de dor no seu corpo físico é fácil? Não é, gente. Só quem lida sabe, né? Por exemplo, quem lida com a dor na coluna, por exemplo, quem traz dores nas pernas, quem lida com dor de cabeça constantemente, gente, não é fácil, né? É um desafio para você todos os dias. Então, assim, existem situações que a gente traz, que a gente vai lidar com aquela limitação, mas existem outras situações que foram adquiridas aqui mesmo, né? Quando a gente vai lá para o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que a gente vai ver lá dentro desse capítulo as causas atuais, né? Que são aquelas que não estão ligadas a outras oportunidades reencarnatórias que nós já tivemos, que elas foram adquiridas aqui mesmo. Aí, por exemplo, quando a gente fala do corpo, né? Vamos trazer aqui os bons hábitos e os maus hábitos. Então, assim, você não programou a sua vida dentro de bons hábitos, por exemplo. Você não faz uma caminhada, né? Você só, cada vez mais, às vezes, levada pela ansiedade e come compulsoriamente. É claro que aquilo, em algum momento, vai te trazer algum dano. Ou então eu vou pela questão dos vícios também, né? Aquilo vai te trazer um dano.
por exemplo, que nos deixam escravos, porque os vícios, eles nos escravizam, seja qual vício for. Né? Ah, eu tenho um hábito. Não, não, eu não bebo, não, mas o meu hábito é ficar aqui nos jogos da internet. Então, aquilo ali, se você não tiver um equilíbrio, você vai se tornar um escravo daquilo. Às vezes você está em um ambiente com pessoas que você poderia estar ali conversando, trocando ideia, experienciando, e o seu olhar, a sua visão não sai ali da tela. Você está o tempo todo ali com o seu olhar na tela. Gente, isso é tão escravizante, porque a gente percebe pessoas que chegam na casa espírita, num dia de palestra, por exemplo, e que a gente precisa falar, a gente já colocou lá, porque senão fica chato. Você pegar o microfone e falar, por favor, desligue os seus celulares, ou coloque em modo avião e tal. Então, a gente já fez uma plaquinha e colocou lá. E muitas vezes a palestra está acontecendo e o irmão e a irmã estão ali, ó. Então, o que é isso? Você não desliga. Você só não se desliga do seu dia a dia, daquelas mensagens, do que você precisa estar olhando. Gente, aí a gente se pergunta assim, meu Deus do céu, e quando ocorrer alguma situação que você não vai poder pegar aquele aparelho, como é que vai ser? Você vai entrar em um desequilíbrio. Então, assim, não são situações que nos escravizam, são hábitos, são vícios que nos escravizam. Às vezes, outra coisa, quando volta, né, para você, às vezes você ficar em silêncio, a pessoa não consegue. Já perceberam isso? Que às vezes ficar em silêncio a pessoa também não consegue, porque tem que falar, tem que botar para fora, tem que botar para fora. E aí, quando eles falam, né, do hábito da meditação, por exemplo, que é maravilhoso, porque a gente fortalece, ó, o seu campo mental, você fortalece a sua intuição. E a gente sabe que a mediunidade do futuro, gente, é a intuição. É aqui, ó, a espiritualidade falando com você através do pensamento e você conversando com o irmão, fazendo um atendimento naturalmente. Nós estamos caminhando para isso. Mas a gente só vai poder conseguir isso se a gente já começar a trabalhar agora. Né? Se a gente não tem esse hábito de fazer esse silêncio interior, para você se ouvir. Eudson Cardoso, bem-vindo. Para você se ouvir, como é que você vai conseguir trabalhar isso aqui? Né? Você não vai conseguir. Porque, bom dia, meu querido. Porque, assim, é esse trabalho íntimo, é nosso, né, que a gente precisa fazer. Então, quando a gente ainda fala que cuidar do corpo, portanto, é um ato de respeito da obra divina, porque a gente sabe que para o espírito transitar aqui na Terra, ter fazer as suas melhorias. Dona Nelma, bem-vinda. Muitas vezes em um processo de quitação. Olha como a Dona Nelma está bonita aí, com os cabelos soltos. Tá vendo? Tá aí, ó. Então, gente, se a gente precisa estar aqui, então a gente precisa manter este corpo. Isto inclui uma alimentação equilibrada e saudável, um sono de descanso adequado. Esse dia eu estava conversando com uma colega, ela disse assim, Deb, quando eu me dou conta, já é 1h30 da manhã. Aí eu falei assim, mas você fica fazendo o quê? Olha uma coisa, olha outra, mexe em gaveta. Eu falei, menina, tu tá doida? Eu falei, olha, eu também já fui assim, eu dormia até tarde, até que um dia eu ouvi assim da espiritualidade. Minha filha, você poderia acordar mais descansada, se você deitasse mais cedo. E aí, eu me propus, gente, 11 horas eu já estou na cama. Com sono ou sem sono, eu tô ali. E aí faço uma prece e ali o sono vem, porque tudo é hábito, né? Tudo é a gente condicionar o nosso corpo a novos hábitos. Então, assim, como que a gente dorme 1h30 da manhã se a gente precisa acordar, por exemplo, 5h50 da manhã? Eu falo 5h50 porque é o meu horário de acordar. Então, é claro que a gente vai acordar cansada, né? A gente não vai desempenhar as nossas atividades naquele dia com o corpo saudável, com a mente saudável, porque quando a gente não descansa, a gente acorda cansada.
E isso é tão sério que a gente percebe quando a gente, aí trazendo para o lado espiritual, quando a gente, por exemplo, tem algum caso que a gente vai estudar, ajudar, que está em algum processo de envolvimento espiritual, aonde a gente percebe que os espíritos inferiores atuam? Exatamente no sono. Porque não vai haver ali um descanso, né, daquela mente, a mente vai acordar cansada, o corpo vai acordar em desarmonia. Então, olha como que são hábitos que muitas vezes a gente não dá conta. Nada, eu durmo 3 horas da manhã, acordo ótima. Maravilha se você já consegue isso. Mas não é para todos. Não é para todos nós. E a gente sabe que quando a gente dorme, o que é que acontece? Nós nos desdobramos. Nós nos desdobramos, nós vamos estar em bons ambientes, a gente participa de trabalho, de estudo, mas tudo é o quê? A nossa sintonia, né? Eu não posso, por exemplo, ficar vendo um filme violento antes de dormir, que vai me trazer uma descarga energética, achar que eu vou deitar e que eu vou desligar e que eu vou estar em bons ambientes na colônia Nosso Lar, que eu vou estar com o Chico, com o Emmanuel. Gente, peraí, pelo amor de Deus. É a sua sintonia naquele momento. Você vai estar sintonizado com aquela energia que você se permitiu antes do descanso. Então, o que é que a espiritualidade nos orienta antes da gente dormir? A gente botar uma música calma, uma música relaxante, né? Assim, porque eu gosto disso, então eu faço isso, tá? Mas você pode ir por outro caminho. Eu relaxo mais quando eu pego aqui um livro para ler, ótimo. Mas, assim, cada um vai encontrar aqui aquele hábito que faz bem para você ter uma noite relaxada, né? Fazer aquela prece antes de dormir, se ligar com o seu mentor amigo, agradecer pelo dia que você teve, pelos livramentos. Gente, quantas vezes, na maioria das vezes, nós recebemos livramentos, a nossa família, nossos filhos e filhas, que a gente sequer se deu conta da movimentação da espiritualidade. Então, é a gente agradecer, é esse sentimento de gratidão, porque a gente sabe que a gratidão, ela abre portas. Tânia, bem-vinda. Então, gente, é essa sintonia que a gente precisa ter, só consertando aqui, que a gente precisa ter antes do sono do corpo físico. E buscar ter esses hábitos. Eu vou dormir mais cedo, eu vou descansar, eu vou assistir um filme bacana, né? Antes de eu dormir, eu vou pensar coisas boas, eu vou agradecer. Então, são bons hábitos. É uma alimentação saudável, eu já falei, né? Sono, descanso, exercício físico, moderação nos excessos, evitar vícios que escravizam, como álcool, cigarro, drogas e etc. O Espírito Emmanuel, um livro consolador, ele vai na pergunta 91, que o livro Consolador, gente, é semelhante ao livro dos Espíritos, não sei se aqui alguém conhece. É só pergunta e resposta, né? Através de Emmanuel. E ele fala assim: o corpo é o sagrado templo, onde o espírito deve realizar sua evolução e o seu progresso. Desse modo, o cuidado corporal é também um dever moral, né? É também um dever moral. Então, vamos seguir aqui. Para que esta prisioneira, no caso, para que o nosso espírito, né, para que esta prisioneira vibre e conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, deve estar disposto e deve estar vigoroso. Rosenilda, bem-vinda. Então, olha como é importante, olha como só aqui nesse início, ele nos dá quantas dicas da gente cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Agora, é claro, cuidar do nosso corpo não é aquela coisa exagerada, né? Que muitas vezes a gente vê assim, até ligada a um excesso de uma vaidade, né? Então, eu vou cuidar só do meu corpo, Rosenilda. Bom dia, pessoas lindas. Olha que chique, arrasou. Dulce Belém, ok. Então, a gente já viu aqui, gente, o quanto é importante a gente cuidar desse corpo que a gente tem. Deve.
Pode falar, dona Vânia. Deb, o Chico, né? Eu vi alguma coisa, acho que foi uma peça que teve aqui, teatro, falando a presença de Chico, a amizade de Chico e Emmanuel, né? Então, era Emmanuel influenciando o Chico, até uns 5 anos isso, eu não esqueci, influenciando o Chico nos trabalhos, né? Então, ele desanimava, às vezes ele ficava a noite inteira, né, gente? Ele ficava o dia inteiro, a noite inteira escrevendo, né? Porque não podia parar, porque senão perdia o foco, né? E o Emmanuel, muito bravo, foi uma peça linda, pena que não voltou. Então, o Emmanuel falando com o Chico falava assim, olha aí, meus olhos escorrendo sangue, porque ele tinha aquele problema seríssimo, né? E o Emmanuel falava assim, não tem importância não, é agora, é nesse minuto que você tem que trabalhar. E vai se arrumar, tá? Você tem que estar sempre bem arrumado, penteado, limpo, bonito. Primeiro, vai lá, uns minutos para se arrumar. Eu não esqueci isso. Aí Chico voltava, né, com seu terno impecável, né, com os olhos, com o rosto todo limpinho outra vez, e continuava o trabalho. Então é isso aí, né, Débora? A importância que a gente tem que dar à nossa saúde, né, corporal e também à nossa saúde mental, né? Porque se nós nos entregarmos diante das situações difíceis, dos trabalhos que a gente tem, se a gente amanhecer, ai meu Deus, hoje eu tenho que fazer isso, eu não vou dar conta, não, porque é muito difícil, né? Então, não pode, né? Eu sei porque eu passei por isso, né? Ai meu Deus, hoje eu tenho 3 escolas. Ai, mas eu preciso, eu tenho que ir. Engraçado, e não era muito por causa do dinheiro, que não faltava nada para a gente, né? Era aquela obrigação, agora eu entendo, espiritual, né? Que me envolvia a trabalhar tanto. Mas aí eu distraí, viu, gente? Eu distraí. Por isso que hoje estou aí, ó, com problema na coluna, porque eu não tinha tempo para cuidar, não, né? Desse outro lado. Deb, ótimo hoje, tá? Pode continuar. Muito obrigada. Ô, dona Vânia, obrigada, senhora. Então é isso, gente. Mesmo com o acúmulo de atividades, a gente não pode esquecer de cuidar da nossa saúde. É importante a gente cuidar, sim, do nosso corpo físico, com bons hábitos, com vitaminas, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou sentindo tanta dor, e às vezes ela está precisando de um cálcio, vamos dizer assim, né? Ou de outro tipo de vitamina. E muitas vezes a pessoa não acha que não precisa. Precisa, gente, nós precisamos. A gente está aqui, a gente precisa dessa maquininha que algumas deterioradas, mas a gente precisa, e é com ela que a gente vai dar conta aqui da nossa atividade, né? Com ela que a gente vai dar conta. Então é isso. E quando ela citou aqui Chico, e aí ontem, né, eu estava vendo aqui uma entrevista com, esqueci o nome dele, ele estava sempre do lado de Chico, e aí ele falando, né, de Emmanuel, né, que já está reencarnado no interior de São Paulo, e que segundo eles colocam que ele vai desenvolver uma tarefa na educação, e também no campo da mediunidade, não podia ser diferente, né? Na psicografia, e que o Chico agora é quem vai orientá-lo. Quantas vezes o Chico falava isso, né? Ah, eu quero ver quando eu estiver orientando o senhor. Então, eles vão fazer esse papel agora, né? Esqueci o nome dele. Estava sempre, ele que cuida da obra, né, de Chico, dos livros, do museu. Esqueci o nome dele agora. Então, ele sempre está falando de Chico, de Emmanuel, daqueles momentos que ele teve de aprendizado. E, assim, a gente percebe também a questão do Chico, a disciplina, né, gente? Ele era altamente disciplinado. Claro que tinha um mentor ali que não deixava ele sair porque não podia, sabe, gente? Não podia. A reencarnação de Chico foi muito, 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 muito organizada pelo plano espiritual. Ele veio com essa missão, né, de, através dos livros, da sua própria vida, da credibilidade à doutrina dos espíritos. Então, ele não podia falhar. Ele não podia falhar. Tem um episódio muito interessante, que acho que a maioria aqui conhece, que é
aquela situação ali, que quando a sua irmã mata, né, envenena seu cachorro, que ele sabia e que ele fica muito triste com aquilo, muito triste, embora ele soubesse que ela havia envenenado o cachorro, porque assim, olha só o pensamento dela, pô, Chico chegava tarde das atividades, porque como Dona Vânia falou, era assim mesmo, ele ia madrugada, tem uma foto que o povo tá assim, tudo do lado dele assim, ó, quase dormindo, e aí ele está numa vivacidade, numa alegria, e a pessoa que coloca a foto fala assim, gente, essa foto foi tirada às 3h30 da manhã. O Chico está psicografando desde as 19 horas. Olha como é que o povo está tudo cansado, que estava ali do lado dele, e ele com aquela vivacidade ali, dando cumprimento àquela missão que ele recebeu. Então, assim, é nesse episódio que a irmã envenena seu cachorro, ele fica muito triste com aquilo, porque ela pensava assim, ele chega de madrugada, e quando ele chega, o cachorro fez a maior sujeira aqui dentro de casa, coitado, e ele ainda vai limpar. Quer dizer, ao invés dela limpar, ela tem essa atitude de trágica, né? Não, então eu mato o cachorro, enveneno, acabo com isso. E aí Chico sabia que era ela, mas ele não diz nada. Mas ele fica com aquilo. Isso aí eu vou falar só para a gente refletir sobre a questão das mágoas, né? Era o Chico fica com aquilo, ali dentro do seu coração. E Emmanuel, então, se aproxima dele e fala assim, Chico, a gente está tô tendo uma dificuldade aqui, meu irmão, no trabalho aqui, no trabalho da psicografia, porque tem uma vibração aí que não está boa no seu cardíaco. E aí Chico, quando ouve, né, que Emmanuel está tendo uma dificuldade, ele fala, meu irmão, o que é que eu posso fazer então? Não, eu não quero criar nenhuma dificuldade. E Emmanuel diz, bom, o que a gente pode fazer é você ver o que é que a sua irmã quer, assim, um desejo muito grande que ela tenha, uma vontade, e você vai realizar. Aí ele falou, como? Ela mata meu cachorro. E eu vou realizar ainda um desejo dela? E aí Emmanuel fala, Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Veja o que é que ela quer. E aí ele descobre, né, que é a máquina de costura, na época caríssima, ele fala que ele ia ter que pagar nessa encarnação e muitas outras com o seu salário, então divide não sei quantas vezes e compra a máquina. E dá para ela. E quando ela recebe a máquina de costura, que era o sonho dela, ela tem uma vibração tão amorosa em relação a Chico, de gratidão naquele momento, que a energia dela vai para o coração dele e limpa. Naquele momento, limpa. Ele se sente leve. E aí, Emmanuel, viu, meu irmão? A receita não é minha. A receita é do Cristo. Então, naquele momento, limpa tudo. Então, é isso. O outro fez, o outro falou. Não vale a pena, gente, a gente guardar. Porque quem vai ficar doente somos nós. O outro, às vezes, até já esqueceu. Nem lembra mais que falou aquilo. Ah, eu falei isso? Quando? Mas aquilo está dentro de você. Então, esse trabalho íntimo, essa limpeza energética, quem tem que fazer somos nós, né? Então, vamos lá. Sigamos uma comparação. Ei-los em perfeito estado, alma e corpo. O que fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Defrontam-se dois sistemas. O dos ascetas, que desejam mortificar o corpo, e dos materialistas, que desejam rebaixar a alma. Duas violências, uma quase tão insensata quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, pulula a numerosa multidão de indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e são econômicos na felicidade. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em nenhuma das duas partes. Esse grande problema permaneceria por inteiro e sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações existentes entre corpo e alma, e afirmando que, sendo necessário um ao outro, importa cuidar de ambos. Então, não tem como cuidar de um e não cuidar do outro, né? Precisamos cuidar dos dois, manter essa harmonia, manter esse equilíbrio nos pensamentos, equilíbrio nos bons hábitos, na reforma, né? Na nossa reforma, porque assim, como é que a gente vai combater os hábitos
que a gente tem, por exemplo, ligado à nossa moral, só através do autoconhecimento. Né? Porque, assim, enquanto o Rafaela fala assim, Debbie, ó, você precisa trabalhar esse defeito aqui. Mas se eu ainda não me percebi com aquele defeito, gente, ela vai falar a vida dela inteira. Ela vai ficar falando comigo aqui, eu vou falar, ih, já vem Rafaela de novo com esse negócio, meu Deus. Por quê? Porque eu ainda não percebi. E eu só vou perceber quando eu realmente me colocar, né? Como aqui uma filha de Deus, que tem o meu lado luz, mas que eu também tenho o meu lado sombra. E é normal, gente, porque nenhum de nós aqui é perfeito ainda. Então, a gente lida com os dois. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Nossa, ó, isso aqui eu já reconheci, que isso que eu for por esse caminho aqui, eu caio. Essa situação aqui ainda me fragiliza. Eu ainda tenho uma dificuldade de harmonizar este campo. Então, é aqui que eu tenho que botar o meu olhar, é aqui que eu tenho que botar minha energia, é aqui que eu tenho que botar minha força, né? Trabalhando sempre o quê? A nossa humildade, porque o orgulho sabota. O orgulho faz a gente ter um olhar que acha que a gente está lá em cima, e a gente não está. Né? A gente tem qualidade, sim, todos nós, graças a Deus já desenvolvemos muitas qualidades, mas a gente ainda tem esses defeitos, esses calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim, que se a gente não tiver um cuidado, é o que vai fazer com a gente? Vai nos sabotar. Porque nos sabota, gente, determinados pensamentos, determinadas atitudes, determinados apegos. Quando era para a gente avançar, a gente está ali, a gente retém. A gente dá um passo e dois para trás, e a gente fica ali, no mesmo lugar. Então, assim, o quanto antes a gente reconhecer e a gente se colocar para esse trabalho, melhor para a gente, não é? E assim, a gente tem recurso dentro da doutrina? Tem, exatamente por isso. E você vê que Emmanuel é tão danadinho que você vê como que ele que organizou, ele coloca isso aqui, ó, cuidar do corpo e do espírito, dentro do capítulo Sede Perfeitos, para ver que nada está fora, né? Então, assim, como ele bota muitas outras, a pessoa no mundo, né? Então, nós estarmos aqui é o nosso ponto de vista, é aquilo que a gente já conseguiu assimilar e entender que vai fazer toda a diferença nessa oportunidade aqui encarnatória. Tudo vai depender do nosso ponto de vista. Aqui mesmo tem uma passagem que vai falar disso, das prioridades que a gente está dando, por exemplo, neste momento. Qual é a minha prioridade maior? Né? Aonde é que eu estou colocando a minha energia? Então, vai depender de como a gente estiver olhando nesse momento, colocando a nossa energia nessa situação, que vai fazer a diferença. Ah, eu ainda só foco só a matéria, só os bens materiais, eu ainda estou deixando passar essa oportunidade bendita de trabalhar esse ser integral que eu sou, né? Mente, corpo, espírito, e a nossa mente, a gente sabe a importância que tem dos nossos pensamentos, dos pensamentos equilibrados. Percebam que quando acontece alguma situação com a gente que não é legal, e que como que aquilo o tempo inteiro está aqui na nossa mente, parecendo um macaquinho doido, pulando para lá, para cá, para lá, para cá. A gente quer tirar o macaco está ali. Meu Deus do céu, Jesus, tenha misericórdia. E aí, gente, a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer um Pai Nosso, para a gente ver o quanto que é importante, e a gente buscar o equilíbrio do nosso campo mental. Às vezes, um Pai Nosso, que é uma oração, que a gente aprendeu desde a nossa infância, lá com os nossos pais, quando a gente ia para a igreja, enfim, a gente não consegue fazer. Aí a gente pergunta assim, mas você está conseguindo orar? Não estou conseguindo. Percebo que quando a gente está em alguma situação de fragilidade, a oração, que é para nos fortalecer, que é para nos ligar com o nosso Criador, com a espiritualidade amiga, com o seu guia, não importa. O universo não importa. O que importa é você, a sua ligação. Porque a gente vai ver que vai chegar um tempo, gente, que é muito mais importante nós termos a religiosidade aplicada nas nossas ações do que realmente está ligado à questão religiosa, de religião, né? Porque a gente caminha para essa evolução. Então, para essa evolução, para essa abertura, para a gente sair
muitas vezes daquela coisa condicionada, ali, sair da caixinha. Gente, eu não estou conseguindo ver o horário aqui. Que horas são, meu povo? 9h50. Ave Maria, misericórdia, eu vou correr. Então, vamos lá. Onde está a ciência de viver em nenhuma das partes? Esse grande problema permaneceria por inteiro sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio. Já li isso aqui. Amai, pois, vossa alma. Entretanto, cuidai igualmente do corpo como instrumento da alma. Desprezar as necessidades indicadas pela própria natureza significa desprezar a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio o fez cometer, pelas quais o corpo é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que provoca. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não reside nisso. Está integralmente nas reformas a que submeterdes vosso espírito. Dobrai-o, subjugai, humilhai-o, dominai-o. Eis o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. E aqui, Emmanuel ainda vai dizer assim, ó, o corpo é o barco, o espírito é o navegador. Sem o corpo, o espírito não atua. Sem o espírito, o corpo é matéria inerte. Ambos devem estar em sintonia para que o ser humano cumpra a sua missão evolutiva. Então, nós precisamos estar em harmonia, em equilíbrio, para a gente dar conta de cumprir a nossa missão aqui, tá? Pessoal, quero falar aqui que a partir de hoje a gente vai tentar, né, Lúcia, vai tentar colocar o passe virtual no final do nosso evangelho. Passe virtual que a gente coloca lá nas nossas reuniões, tá? Então, a partir da semana que vem, Deb. Então a partir da semana que vem, tá? A gente já conseguiu o passe, já está tudo direitinho. A partir da semana que vem, então, a gente coloca, certo? Então, gente, eu agradeço aqui a todos já neste momento, pelas vibrações, pelos comentários. Eu já vou fechar o meu áudio, porque a gente precisa cumprir o horário das 10 horas, e já vou passar aqui para a dona Vânia, tá bom? Rosenilda colocou que maravilha, deve estar se referindo ao passe. Isso mesmo, minha linda. Vai ser muito bom mesmo. Dona Vânia, então, vai estar com a senhora. Eudson colocou aqui, obrigada a você por estar aqui conosco. Então, vou fechar meu áudio, tá, dona Vânia? Tá bom, que bom, graças a Deus, reunidos mais uma vez, estamos todos nós, né? Aqueles que a gente visualiza, também que conseguimos visualizar, as nossas famílias. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este dia. Agradecemos a espiritualidade amiga, querida, também que se faz presente nos nossos lares, nas nossas vidas, todos os dias, trabalhando tanto, né? Porque a gente dá muito trabalho. Doutor Bezerra de Menezes e a sua legião de mensageiros, toda a sua equipe, nos abençoando, nos fortalecendo e lançando sobre as nossas mentes toda a carga positiva, toda a força que nós precisamos para manter o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que os bons amigos que estão presentes nesse momento fluidifiquem as nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um de nós precisa para essa manutenção, mais uma vez, física, mental e espiritual. Agradeço, muito obrigado. Em nome de todos os amigos, irmãos queridos, presentes nesse momento no nosso Evangelho no Lar, com as portas abertas, recebendo as bênçãos que vêm de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, com a sua equipe também, nos abençoando, nos cobrindo com seu manto, com seu véu de luz. Ave Maria,
cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, o nosso Senhor Jesus. Santa Maria, doce Mãe de Jesus, roga a Deus por nós. Nós precisamos tanto, não somos pecadores por acaso. E guia-nos e nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja. E graças a Deus por mais esse evangelho, por mais esse dia que se inicia na paz de Jesus e da Virgem Maria. Que assim seja. Graças a Deus. Então, graças a Deus, uma boa semana para todos nós. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos abençoe nossos lares. Nosso desejo sincero de mudança, né, gente? Ó. Que assim seja. Beijo no coração de cada uma. Mônica, gratidão. Uma semana maravilhosa.